Vamos ler juntos? Efésios 4, capítulo 4, 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Igreja crescendo em harmonia, cada um com o seu dom. Então, o resumo dessa lição é que uma igreja, ela cresce tendo um alicerce Cristo e a palavra de Deus, e ela tem essa harmonia e esse crescimento desenvolvido pela obra, no sentido, pelo exercício dos dons. Quanto mais nós nos envolvemos com a igreja, mais nós nos envolvemos com Cristo e mais nós nos relacionamos uns com os outros, mais nós crescemos em Cristo. A introdução começa falando a respeito de pessoas que não são firmes em uma igreja, não são firmes em nenhuma igreja. Acredito que está relacionado com o ponto 4, que fala sobre a prevenção contra a superficialidade. Quem vive a superficialidade não vive o Evangelho, que não é firmado, em conceitos bíblicos, em compromisso sério, ele vai simplesmente ter dificuldade de se fixar em qualquer lugar. Então, ele fala de uma pessoa que sai de uma igreja, vai para outra, considerada mais legal, mais animada, ou a famosa frase que a gente ouve, não me adaptei aqui, me senti bem ali, é uma coisa muito comum. Cada caso é um caso, irmãos? Eu não estou querendo aqui fazer uma generalização para uma pessoa que vai para uma outra igreja, porque cada caso é específico, às vezes tem um motivo de você estar numa outra igreja. Mas o que a gente entende é que nós devemos ser firmes no propósito. A gente faz uma profissão de fé e a gente está ali junto, ajudando. O que acontece muito com essas pessoas que saem e vão para várias igrejas é que elas fazem isso quando a desculpa é que ela não encontrou alguma coisa na igreja, mas na verdade ela não se encontrou e ela não quer compromisso, que é muito fácil você ficar um tempo na igreja, sendo bem tratado, como se fosse uma visita. Mas à medida que você entra no compromisso, aí vem uma certa cobrança, vem um certo compromisso, e é mais fácil, não, vou sair de outra igreja. Então eu fico um pouco desanimado quando alguém chega e fala, olha, eu vou para outra igreja porque eu não me adaptei, ou porque me adaptei melhor ali. E isso, não, no meu ver, não é motivo. Se você vai sair de uma igreja que não é por causa de mudança de cidade ou um aspecto assim, o único motivo que eu acredito que a gente tem para sair de uma igreja essa igreja não é fiel às Escrituras. O que essa igreja está me oferecendo, no sentido de que está pregando, não é a verdade. Aí sim. Porque ninguém pode ter base, porque é grande, porque é pequeno, porque tem um louvor assim, porque se você tiver base em coisas dessa forma, você nunca vai se adequar a lugar nenhum. Porque aqui tem louvor melhor, mas ali tem a SAF melhor, ali tem melhor assim. Nós estamos falando em relação a alguma coisa humana. Mas em toda igreja fiel às Escrituras,
tem a comunhão da mesa do Senhor, tem a profissão de fé. Então essa aqui é a introdução, né? Que a gente possa ser firme. Deus nos colocou no lugar e a gente possa ser firme. Nada pode nos afastar, né? Não é porque o pastor um dia falou que o meu vestido é feio, ou que, né, deixou, ou porque a igreja está adotando isso ou aquilo, que eu possa ser firme, né, junto dos meus irmãos. Então aqui esse ponto da introdução termina com a frase: Deus não deseja que nenhum filho seu experimente instabilidade, porque isso é coisa de instabilidade, é instável na fé. Você não para em lugar nenhum, daqui a pouco você está desigrejado, que é o nosso tema da nossa revista próxima. Você acha que não precisa nem mais de igreja, ainda mais nesse tempo de internet. As pessoas acreditam que estão cultuando a Deus lá pelo computador, e pode estar cultuando a Deus, mas você precisa também de ter uma igreja física, você precisa ir a uma igreja. Então, você fica um desigrejado. Vontade de Deus, que nenhum filho experimente a instabilidade. Para isso doou a verdade, nos doou a verdade, o seu Filho, e nos deu uma família da fé. Então, ponto 1, para a unidade da fé. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, nesse ponto, o autor vai desenvolver que a fé ideal, a unidade ideal, ela é algo que ainda não foi alcançada de forma plena. Ela ainda não é perfeita. Por isso ele diz, até que cheguemos à unidade da fé. Nós temos fé, nós temos união, mas ainda nós crescemos nessa fé, nessa união. Como isso acontece? Então a lição vai falar que é através do trabalho. O trabalho, os dons vão fortalecer essa unidade da fé, essa unidade da fé. Eu achei interessante assim, essa ideia do termo unidade da fé, unidade de Cristo, porque a nossa unidade não é uma unidade comum. Você vê como o mundo tem esse prazer em estar unido, o grupo dos motoqueiros, o grupo dos médicos, professores, né? São experiências conjuntas que nós temos e nós gostamos, né, de conviver, de conversar. Um músico tem intimidade com outro músico e assim por diante. Mas a maior intimidade que existe é a intimidade da fé, porque é uma união espiritual, é uma união difícil de explicar, porque nós somos unidos tão diferentes. Pessoas em profissões diferentes, pessoas que têm experiências, famílias, mas quando nós estamos aqui, a gente pode fazer assim para a palavra de Deus, a gente pode concordar, e a gente sente no coração que é uma só fé, uma só verdade, a verdade que nós temos esse privilégio de ter, porque se tem um não crente, às vezes ele vem visitar a igreja, ele fica lá incomodado, porque aquilo para ele é uma reza, é uma conversa que não tem sentido. Se o Espírito Santo não tocar no coração dele, foi um tempo perdido ali naquela igreja. Mas nós não. Embora a gente tenha o nosso tempinho também, né, que é limitado, ainda mais com máscara, né, que a lição não seja tão comprida, porque não é pelo tempo, eu sempre falo isso, não é pela quantidade de horas que a gente aprende a Deus. Às vezes uma mensagem de uns 10 minutinhos fala no nosso coração, mais do que uma que demorasse muito tempo, mas a gente tem prazer em ficar aqui, em ouvir a palavra de Deus, em estar junto com os irmãos. Então esta unidade está em Cristo, é uma unidade especial, nós somos unidos em Cristo. Por meio dele e para ele, nós temos essa união. E esse vai sendo um crescimento dia
a dia. Quando a gente fala de crescimento, a gente lembra muito do crescimento natural. Tem uma criança, muitos pais têm o costume de fazer uma medida, uma régua, uma parede lá qualquer para ver, olha, cresceu tanto. Chega uma hora que não cresce mais, né? Será que o João Gabriel vai crescer mais, né? 14 anos? Vai. Aí chega uma hora, o Gabriel não vai crescer mais, né? Eu não vou crescer mais, só para os lados, se possível, né? Mas a gente percebe o seguinte, é muito estranho quando uma criança não cresce, você leva ao médico. E aí passa um ano inteiro, e você chega no final do ano, e você pergunta para você mesmo, o quanto eu cresci espiritualmente? A gente deveria estranhar muito, se a gente não puder responder, eu estou muito mais perto de Cristo hoje do que estava no passado. A minha fé hoje está muito mais amadurecida do que estava antes. E se não, chega no final do ano e fala, nossa, esse ano eu chutei o balde, né? Esse ano eu me afastei de Cristo. Que triste. Deveríamos estar muito assustados com isso, porque a doença espiritual, ela é a pior doença de todos. É melhor ser não crescer, do que não crescer em Cristo. Então a gente vê isso, né? Essa ideia do crescimento. Ponto 2, para o pleno conhecimento de Cristo. Da mesma forma, a gente vai crescendo, e aqui nós estamos no verso 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho. Então, para o pleno conhecimento de Cristo. Como que é o nosso crescimento? Crescimento espiritual não é se a igreja foi pintada. Crescimento espiritual não é se agora eu comprei mais uma Bíblia. Crescimento espiritual é o quanto mais eu tenho comunhão, quanto mais eu conheço a Cristo, o quanto mais eu me desenvolvi em Cristo. Então nós todos os dias crescemos em Cristo. Nós somos evangelizados uma vez, mas todos os dias nós é como se fôssemos novamente convencidos da verdade. Seremos revestidos de Cristo, implica assumir. Sermos revestidos de Cristo implica assumir a cada dia uma nova postura. Aí ele fala, né, a nossa linguagem, a nossa vida que vai mudando, novidade de vida. Mas deixa claro aqui que não é moralismo, não é uma técnica simplesmente que eu faço, uma repetição de coisas. Algo que vem do coração. Esse meu conhecimento de Cristo dia a dia, ele vai gerar em mim um desejo novo. Ele muda o coração, transforma o coração de pedra. E como é bom a gente, né, acordar um novo dia com disposição espiritual, com vontade de fazer o bem, de fazer as coisas de Deus, de servir a Deus. E você fala, nossa, parece que Cristo está mais profundo, está mais firme no meu coração hoje do que antes. Essa tem que ser a nossa expectativa. Se, como cristão, cada dia você levanta com vontade de fazer mais mal, alguma coisa está errada. Está faltando alimento, está faltando comunhão, está faltando estar em Cristo. O inimigo vai tentar. Não é que é fácil. A gente acabou de cantar que as lutas vêm, mas a vitória vem com Cristo. Cada dia mais. Ponto 3, para seguir o modelo de Cristo. Então, como que você vai conhecer a Cristo? Seguindo o modelo. Ele dá o exemplo aqui de alguém que deseja parecer fisicamente com alguém. Tem gente que vai cortar o cabelo, escolhe um cabelo lá, né, leva pro, não é nem barbeiro, né, porque para levar um cabelo, uma foto tem que ser um cabeleireiro. É cabeleireiro de homem, mulher é cabeleireiro também, né, mesmo nome. Então, eu quero ser como tal. Hoje em dia está fácil, né? O que eu quero? Essa semana, há um mês mais ou menos, eu voltei a estudar piano assim. Eu quero exercícios. Põe lá no Google, lá na internet, lá, exercícios para isso. Está lá, o cara tocando devagarinho. Quero aprender música tal. Tem alguém tocando essa música,
ensinando a música que você quer aprender. Tudo tem. Fácil. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com essa história de Google, né? Não sei quantos viu uma tal da série lá, o Dilema das Redes. Ela é um pouco exagerada, né? Falando a respeito de como o mundo está sendo polarizado pela internet e as pessoas estão ficando escravas do computador, internet e redes sociais. Uma coisa que eu achei interessante que falou lá é que quando você faz uma busca no Google, a resposta para você é uma, a resposta para o Márcio é outra, a resposta para o outro é outra, porque o Google te conhece. O exemplo, a Terra é redonda. Se ele já viu que você pesquisou e está debatendo lá no Facebook, a Terra é redonda, ele vai te dar o quê? Argumentos que a Terra é redonda. A mesma coisa de vídeo, não é quando você assiste um vídeo sobre a Terra redonda, o que vem abaixo? Indicação de outros vídeos da mesma coisa. Se você já está pesquisando, Terra não é quadrada, ninguém, o homem não foi na Lua, não foi na Lua. Quando você pesquisar, o homem foi na Lua, que resposta que ele vai te dar? Não foi. E aí ele vai te dar vários argumentos, porque ele sabe quem está pesquisando e ele sabe qual resposta você quer. Então é perigosíssima essa história. Aí o que faz isso? É o que eles chamam de polarização, que a gente tem visto hoje. Então você fala lá, Bolsonaro é bom? Se você segue, vai só falar coisa boa. A mesma pergunta, Bolsonaro é bom? Se você não segue, só vai falar mal dele. Então cada vez mais as pessoas criam argumentos. Uma vez foi um jogador de basquete na televisão e que ele estava defendendo essa história da terra quadrada, né? Terra planista. E ele falou, gente, vocês me perdoam, porque eu entrei nesse túnel, né, do YouTube e ele foi me convencendo. Olha como é sério, o negócio vai te convencendo a ponto de uma pessoa instruída chegar lá diante das pessoas e falar, não, a terra é quadrada. E ele pediu perdão depois porque ele acreditou que não era. Não vamos entrar em briga aqui se alguém acha que é quadrado ou redondo, não é o caso aqui. O caso é o que a gente tem como modelo. Então, se a gente tem como modelo o mundo é perigoso, ele pode te levar a te convencer a ser o que você quer e não a ser o que deve ser. Esse é o problema. Você vai dizendo o que você quer e ele vai te dando aquilo, ele vai te oferecendo aquilo. Qual deve ser o nosso modelo? Cristo. Cristo é o nosso modelo. E aí nós seguimos, imitamos a Cristo. E nós, assim, não amamos o mundo, nem as coisas que há do mundo, mas nós somos conduzidos a Cristo. E aí a sequência do versículo, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Essa palavra varão, né, é usada às vezes, não, Deus vai te dar um varão perfeito, você está pensando num homem bonito, né? A ideia aqui de varão é adulto, varão significa adulto, digno de respeito. Então nós, se imitarmos a Cristo, se seguirmos a Cristo, se buscarmos a imagem de Cristo, nós vamos estar indo a caminho da perfeição. Porque Cristo foi perfeito. E nós devemos ser semelhantes a Cristo, que a sequência do versículo diz aqui também. Perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ser maduro. Aí alguém poderia dizer, mas que difícil, não? Mas foi o exemplo que nós demos na meditação da manhã. Cristo está conosco, Ele começa a sua obra, Ele nos manda continuar essa obra e nos manda segui-lo. Seguir Cristo como modelo, sempre quando a gente lê esse tema, eu lembro daquele livro antigo, em seus passos, o que faria Jesus. O livro não tem tanta coisa, a grande parte interessante é o título do livro, porque realmente a gente tem dificuldade de tomar certas decisões. O que eu falo, o que eu faço? E se a gente colocar nessa hora, o que faria Jesus? Muda muito.
Então a gente tem maior condição de tomar decisões seguindo o modelo de Cristo. O que faria Jesus. Isso é o modelo de Cristo. Ponto 4, então, fala sobre prevenção contra a superficialidade. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quem são esses levados, agitados, seguindo a artimanha do inimigo, dos homens, os homens que estão sendo dirigidos pelo inimigo? São aqueles que nós falamos no início. Não consegue ficar em igreja alguma, só gosta de programação especial. Esse ano está difícil, né? Porque não está podendo fazer muita programação especial, entre aspas, que tem comida, que tem cantores. Quando eu digo só gosta, é que só gosta. Todos nós devemos gostar de programações importantes, de cantores. Se está em Cristo, não tem problema. O que é bonito, o que é bom, ótimo. Mas é aquele exemplo, né? Você não vive de festa. Semanalmente você come o seu arroz com feijão ali. Você precisa de sobreviver. O que te sustenta? O que te mantém de pé? É uma festa que você vai agora a cada 6 meses? É a festa? É a comida boa da festa? Não. Embora que se a gente pudesse comer na festa e ficar sem comer os outros 6 meses, né? Não dá. Tem que comer todo dia. Então, o que nos sustenta? É a palavra, é Cristo. Não é simplesmente uma oratória especial ou a música mais afinada, mas é o louvor a Deus, é a comunhão, é a oração. Tudo isso nos sustenta e nos faz firmes. O que é uma pessoa superficial? Então, além de ser essa que fica mudando de igrejas, é a pessoa que não está firme na palavra, mas vem de vez em quando à igreja. Aqui dá exemplos, né, de pessoas que só buscam consolo imediato, respostas para a sua vida, são altamente emocionais, divertidas, no sentido de que só buscam diversão, vão à igreja para se divertir. E lembra a história do que muda de igreja para igreja? Uma coisa óbvia que a gente vê aqui. O princípio está errado. Eu não vou à igreja pelo que ela tem a me oferecer. Eu vou na igreja para servir a Cristo. Eu sou a oferta. Eu devo ajudar a igreja. Então, mesmo que essa igreja, que seria quase impossível, mesmo que essa igreja não esteja fazendo nada para me agradar, aí que eu devo ficar feliz, porque a minha obrigação não é ser agradado, é adorar, é servir a Cristo. Não é ser reconhecido, mas é assim, junto com os irmãos, servir a Cristo. Se Cristo está sendo exaltado, se Cristo está alegre comigo, com a minha presença, isso já basta. Então, precisamos buscar o amadurecimento que vem da doutrina, que vem do dia a dia, falar e pensar e agir como Cristo, e assim seremos fortes, felizes, teremos a genuína alegria. Aqui ele continua dizendo, devemos destruir, ou seja, nos afastar do velho homem, nos desvestir deste velho homem, e nascer dia a dia um novo homem. E aí volta então quase que para os pontos 2 aqui, 1, 2, 3, quando fala sobre esse crescimento que até que, ou seja, dia a dia, não estamos preparados ainda, mas crescemos para o amadurecimento. Não somos agitados de um lado para o outro, mas somos firmes em Cristo. Há muitos que vivem essa vida superficial. Quantas igrejas, quantas denominações, quantas pessoas. Então, nosso país, ele se tornou um país de evangélicos, de muitas igrejas, mas infelizmente a gente vê
que o testemunho não é tão grande. Hoje, mais ainda, a gente pode ver, porque muitos desses estão aí se mostrando, né, na internet, nas redes sociais, em vídeos, mostram que são cristãos, mas são superficiais. Uma coisa que a lição fala aqui é que o Paulo não está tratando de não crentes, mas de crentes que não cresceram. Então eu não estou dizendo que não são crentes, que Deus abençoe que a maioria dessas pessoas sejam crentes e que um dia cresçam, tomem maturidade. Mas nós cremos num país que cresceu de número de evangélicos, que proclamam a Cristo, que creem em Cristo, mas muito imaturo. Muita gente superficial na fé, que não tem. Mas não quer dizer que não tem os fiéis, meus. Tem muita gente fiel, tem muita gente servindo a Cristo. Não está tão bagunçado assim, não, graças a Deus. Tem pessoas que respeitam a palavra. A gente tem visto crescer muito esse interesse por estudar a Bíblia. Então, percebe-se que hoje em dia, quando você fala de internet, né, porque a gente está vivendo uma vida tão computador hoje, a gente assim, né, o mundo, a gente percebe interesse de pessoas, não só por pregadores que falam heresias. Aliás, eu até tenho curiosidade, às vezes esses pregadores, eles nem têm tanto acesso assim. Então, tem pessoas fiéis e pastores como o Hernandes, como o Nicodemos, que são muito vistos e ouvidos. Então, uma hora, graças a Deus, eles estão aprendendo alguma coisa. Não é possível, não estão aprendendo. Prevenção contra a superficialidade. Então, no lugar de ser enganado, né, nós devemos servir e seguir a Cristo. Versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, mas possamos seguir a verdade em amor. Repare que a palavra usada aqui é astúcia dos que induzem ao erro. São fáceis. Você sabe como é fácil induzir ao erro? É fácil. Toda a comunicação, toda a emoção. E hoje é tão difícil saber quem que está falando a verdade ou não, porque eles são tão firmes. Uma coisa difícil hoje em dia é votar, né? Quem que eu vou votar? Você vê as pessoas, se você ouve, cada um que você ouve, você fala, este é o melhor. E aí a gente não sabe, muitas vezes não sabe. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, fiquei meio sem graça, mas vou fazer. Disseram para alguém assim, faça comigo, levante o seu dedo indicador. Como ninguém levantou, mas que dedo você levantaria? João levantou. Não, o indicador é esse, né? Mas se eu falo, levante o seu dedo indicador, e falo, levante comigo o seu dedo indicador, é tão natural, você vai aí? Faz isso. Induzem ao erro. Você está ali quando você percebe aquela pessoa não pode ser infiel. É o que a gente tem visto hoje. Dá o exemplo da Flor de Lis, que a gente já deu várias vezes. Entra no site dela, ela está lá na igreja agora pregando, e está cheia a igreja dela, e ela é mais injustiçada, como outros. Isso estou falando de evangélico. Qualquer pessoa que você conversar com um condenado lá, se fizer uma entrevista com o André do Rap, ele fala, não, isso é justiça, nunca vendi droga nenhuma, isso é uma perseguição. As pessoas, elas se convencem de que elas são boas e elas assim convencem os outros. É o inimigo. Aqui diz, o diabo tenta controlar. Então, o que a gente tem que se fortalecer para que ele não venha controlar o nosso ouvido, tentando nos fazer acreditar nos nossos ensinos enganosos, em pregadores enganosos, enganadores. É aquela história, eu quero ouvir uma coisa, eu vou, aqui não falou, eu vou ali, eu fico aonde falou aquilo que eu quero ouvir. Nós demos o exemplo domingo à noite passado de Roboão, né? O que Roboão fez? Ele perguntou lá para as autoridades, para os conselheiros do pai dele, e eles falaram, não, você tem que diminuir esse imposto, se você diminuir, todos vão ficar a teu favor.
Ele não gostou, ele foi lá nos amigos dele, lá da juventude. E os amigos dele sabiam o que ele queria ouvir. E falaram: não, fale assim, meu dedo mínimo é maior do que a cintura do meu pai. Ou seja, se meu pai cobrava imposto, eu vou cobrar muito mais. E que desastre. Ele dividiu o povo de Deus. Uma ação dele, porque ouviu conselhos ruins. No livro de Esther a gente falou sobre isso também, em Amã ouvindo o conselho lá da esposa, mas ele ouviu o que ele queria ouvir. Faça uma forca para Mordecai. E assim por diante. Quem está por trás? O inimigo. O inimigo tenta nos fazer acreditar na mentira e nos afastar da verdade. 2 Coríntios 11, 3. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e que se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Um versículo que a gente tem que ler sempre, né? Porque isso não é para o outro, não, é para nós. A Bíblia, a simplicidade do Evangelho, do viver com Cristo, às vezes é questionado por outras coisas. Por último, crescendo em Cristo na unidade da fé. Como nós podemos vencer esta fragilidade, essa superficialidade, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, seguir a verdade em amor, que é o último versículo aqui, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Que diz: este é o desejo ardente dos santos, a verdade. Se você quer fugir da superficialidade, ame a verdade, dedique toda a sua energia para conhecê-la, buscá-la e alimentar-se dela todos os dias. Faça isso em amor. Então, o que significa essa palavra em amor? Amar aquilo que importa e deixar de amar aquilo que não é verdade. Em amor a Cristo, eu me aparto daquilo que não está em Cristo. Eu não posso amar a Deus e as riquezas. Eu não posso dizer que amo a Cristo e ao mesmo tempo amo aquilo que não é de Cristo. Fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Eu preciso aprender a amar a verdade. A amar a verdade. Porque se você ama a verdade, você não tem problema algum. Você é fortalecido. Que a verdade só vai dar certo. Quando a gente fala que na internet a gente encontra resposta para tudo, mas é tanta resposta diferente que até você saber qual é a certa, difícil. Falei, pegue um curso de piano, mas quem está ensinando direito? Quem está ensinando melhor? Não é assim tão simples. Mas à medida que eu conheço a verdade, eu sei identificar o falso. Isso a gente sempre fala, né? Tem notas de dinheiro falso, tem celulares falsos, tem tudo falso hoje em dia, né? Roupa falsa. Como identificar? Isso vai depender da quantidade de intimidade que eu tenho com o verdadeiro. Se eu tenho o verdadeiro, se eu vivo com o verdadeiro, a hora que te oferece o falso, você fala, opa, não é. Mas se eu não tenho intimidade, eu não enxergo bem, para mim tudo que reluz é ouro. Tudo é verdade, para aquele que não conhece a verdade. Conclusão, aí ele cita uma música aqui do grupo Logos. Enquanto o Salvador não vem, tá alto, quero fazer da minha vida o melhor. É o resumo. Enquanto o Salvador não vem, eu quero fazer da minha vida o melhor, porque a gente não vai ficar para sempre aqui.
E o tempo que a gente tem é curto. Se o Salvador não vem, nós vamos. E enquanto temos vida, que possamos fazer da nossa vida o melhor. Que essa seja a nossa oração. E Deus ajuda. A gente não precisa viver uma vida miserável, a gente não precisa viver afastado de Deus, cheio de crises e de problemas, cheio de infelicidade. Com Cristo, nós podemos ser muito mais fortes, firmes, alegres, tendo um compromisso verdadeiro com a igreja do Senhor Jesus e a igreja que você é membro. Compromisso firme, participar das reuniões, dar o seu dízimo, orar pelos seus pastores, ou pelo seu pastor, pelos seus líderes, pelos seus irmãos, que a gente puder fazer, mais unidos, mais fortalecidos em Cristo e na verdade. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por essa lição tão importante para nós, ó Pai. Nós precisamos de crescimento, nós precisamos de maturidade. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está falando conosco, e o Senhor Deus tem fortalecido essa igreja, ó Deus. Nós não somos tantas pessoas, ó Pai, mas o Senhor tem nos unido, o Senhor tem fortalecido o teu povo, ó Deus, e que nós possamos cada vez mais, ó Deus, estarmos seguindo essa mensagem, ó Deus, crescendo em maturidade, espelhados em Cristo Jesus, ó Pai, e que assim possamos ser exemplo e receber outras pessoas aqui também, ó Deus, para o crescimento da Tua obra, do Teu reino, ó Deus. Obrigado por essa manhã tão agradável aqui, ó Deus, quando participamos da ceia, quando nós estamos aqui unidos, mais uma semana, ó Deus, alimentados pelo Senhor, saudáveis, ó Deus, e que o Senhor Deus assim nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém.